Meus amigos, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, dependendo de quando cada um estará vendo e ouvindo o que nós temos a explanar sobre o tema desta oportunidade. Bem, relembro a todos aqueles que estejam vendo usando um celular, eu coloco na horizontal porque a ideia não é apenas que vocês nos ouçam, mas que vejam também as telas que iremos apresentar, porque elas fazem parte da exploração. Bem, o tema de hoje, deste mês, é, na realidade, uma continuação, uma terceira parte de um tema que nós denominamos Despertar da Consciência no Além-Túmulo, que é o título principal. Talvez muitos perguntariam por que do tema, por que do título, de onde que saiu, cai do céu, os títulos dos nossos trabalhos. Não cai, não só não cai do céu o título em si, como não cai do céu o que a gente está fazendo em 2022 e por que a gente está fazendo em novembro. O título vem de um livro que está na tela de vocês aí, que é do Manuel Filomeno de Miranda, que é um mentor que trabalha com o Divaldo Franco, cuja característica principal do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, ele é um especialista em termos espirituais na parte de obsessão e desobsessão, e, em particular, com as questões exatamente de tratamento de desencarnados no pós-desencarne. Então, nesse livro, que exatamente ele chama Reencontro com a Vida, ele é um livro que tem duas partes, basicamente, em que ele descreve ele, Manuel Filomeno de Miranda, certo? Como é que é o despertar da consciência no além-túmulo. Um dos capítulos tem exatamente esse título. E uma segunda parte do livro é depoimentos de espíritos que vêm, digamos assim, exemplificar o que ele, na primeira parte, explanou ou escreveu. Então, nós utilizamos o título do capítulo para o título do nosso trabalho. Agora, o nosso trabalho vai um pouco além do que está no livro. Como eu disse, ele é uma terceira parte. Por que uma terceira parte? Se vocês observarem atentamente, na parte de baixo da tela, tem Despertar da Consciência no Além-Túmulo e uma seta de e a forma de viver. Esta é a terceira parte do nosso trabalho. Por que uma terceira parte? Porque a primeira parte tinha como é que é o despertar da consciência no além-túmulo e o suporte que a espiritualidade oferece a esse despertar. Esta primeira parte, ela tem como base não esse livro do Manuel Filomeno de Miranda, mas um livro do nosso amigo André Luiz, chamado Obreiros da Vida Eterna. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, o nosso amigo descreve exatamente como é que é o suporte que a espiritualidade nos oferece quando do nosso desencarne. E ele faz isso na forma de estudo de casos. Um caso de um católico, um caso de um protestante, um caso de um espiritualista, um caso de um espírita. Então, ele mostra diferentes situações, mostrando que a espiritualidade dá esse suporte independente da religião da pessoa, mas dependente do mérito dela. Esta é a primeira parte, que nós fizemos em fevereiro de 2022. No meados do ano, nós fizemos a segunda parte, que é o despertar da consciência no além-túmulo e o tipo de desencarne. Se a pessoa desencarna com um acidente de moto, e desencarna num ataque cardíaco, desencarna num afogamento, o despertar
é diferente. Então, essas formas de desencarnar, que são, de certa forma, repentinas ou violentas, elas causam um impacto no despertar do outro lado. Esta segunda parte, ela não está baseada nem no livro do Manuel, nem no livro do André Luiz, mas num conjunto de obras psicografadas pelo nosso amigo Chico Xavier, que nós denominamos série Chico Xavier. Por que uma série Chico Xavier? Porque o nosso amigo Chico, a partir da década de 70 até 1990, quase 30 anos, ele recebeu mais de 70 livros de depoimentos, de mensagens de familiares que tinham desencarnado, dirigidos àqueles que ficaram. Então, são centenas de depoimentos. Nós compilamos eles, separamos por tipo de desencarne e mostramos o que a pessoa sente quando ela desencarna de um homicídio, uma bala, ou de um acidente de moto. Essa foi a segunda parte que nós vimos no meado do ano. E deixamos exatamente para fevereiro, para novembro, porque tem finados. A terceira e última, e nós consideramos a mais relevante, que não é simplesmente o suporte que a espiritualidade nos dá, ou o tipo, mas como é que nós vivemos, a forma de vida. Então, é esta terceira parte que nós vamos ver hoje. E nós aproveitamos duas frases que, de certa forma, sintetizam o que nós vamos ver à frente. Nós vamos ver duas sínteses. Uma que agora e outra ofertada pelo Chico, que é a razão de por que nós estamos fazendo esse tema em 2022. Porque em 2022 o nosso amigo Chico Xavier está fazendo 20 anos de desencarne. 20 anos de despertar dele na espiritualidade. Então, é uma homenagem ao Chico, em 2022, e hoje, em função de, em novembro, nós termos a comemoração de finados. Bem, as duas sínteses, uma é feita pelo Emmanuel e outra é feita exatamente pelo Manuel Filomeno Miranda, num outro livro que não é esse Reencontro com a Vida. O primeiro comentário, ou explanação, ou explicação, ou conclusão, ou síntese, é do nosso amigo Emmanuel, em que ele diz: a morte não seria problema se fosse o fim. É problema grave porque significa vida, recomeço e atividade nova. Ou seja, muitas pessoas imaginam que a morte encerra tudo, ela deixa de existir, de pensar, de sentir, de viver, de conviver, de participar, quando isso não é real. E, na realidade, muitas vezes ela gostaria que fosse assim. O que o nosso amigo Emmanuel diz, olha, o problema do pós-desencarne, do despertar da consciência, ela é grave, porque a vida continua. E continua trazendo reflexo de como nós vivemos, ou seja, a forma de viver. Compreendem a relação entre a frase do nosso amigo Emmanuel e o nosso tema? Ele está dizendo que a nossa forma de viver tem um impacto direto no despertar. Por quê? Porque nós continuamos existindo. Continuamos pensando, sentindo, odiando. Então, esse despertar, trazendo esta bagagem, é que é o problema. Esse é o primeiro síntese. A segunda, que é do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, que é um livro interessante. A língua coça de nós comentarmos o livro. Esse é um livro conhecido do Manuel Filomeno Miranda, não porque ele trate de loucura, ele trata nas fronteiras da loucura.
e descreve, na realidade, qual é o suporte, o apoio, a ajuda que a espiritualidade oferece àqueles que desencarnam durante o carnaval, que muitas vezes estão no carnaval nas fronteiras da loucura, do desatino, das drogas e assim sucessivamente. E ele tem uma frase, uma conclusão, que se aplica lá e aqui, em que ele diz: morrer nem sempre significa libertar-se. A morte é orgânica, mas a libertação é de natureza espiritual. Ou seja, muitas vezes, não necessariamente no carnaval, mas em qualquer instante, em qualquer momento, certo? O que morre, o que vai para o túmulo é o corpo, mas não necessariamente o espírito consegue se desvencilhar, se afastar, se libertar da matéria. Vai depender do quê? Da forma de viver. Então, as duas sínteses, elas vêm explicar, primeiro, que a vida continua, e isso tem impacto em função de como você viveu. E segundo, o seu desligar, o seu afastar, a sua libertação da matéria, da casa em que você viveu, da família, vai depender da forma que você viveu. Então, essa é a síntese daquilo que nós vamos demonstrar para vocês. Tá? Então, volto. Nós vamos ver uma terceira parte. Já vimos o suporte, vimos o tipo, homicídio, suicídio, ataque cardíaco, acidente de moto, acidente de carro, certo? E teríamos agora a forma. Que forma de viver? Como que é o despertar de um crente fanático, de um materialista, de um depressivo, de um alcoólatra, de um viciado em sexo, de um juiz venal? E muito mais depoimentos. Uma feminista, um dirigente espírita, um pastor, um judeu, um general, um líder espírita, um escritor renomado, um cardeal, um papa, uma rainha. São todos depoimentos que vocês vão receber. Todo o trabalho, que vai muito além dos minutos que nós estamos falando, inclusive a primeira parte, que é o suporte, a segunda parte, que é o tipo de desencarne, e esta terceira parte, certo? Faz parte de um trabalho completo, que é o despertar da consciência no além-túmulo. O que nós vamos ver agora, nesses minutos, é uma gota d'água dentro desse oceano. E vamos começar exatamente com qual é o despertar de uma rainha. Por que nós escolhemos uma rainha? Em função do desencarne, certo? Que ficou nas manchetes mundiais, que foi o despertar da rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Certo? Será que o despertar de uma rainha, de um monarca, de um rei, é diferente do meu, do seu? Tem diferença? É diferente? Ou não? Na realidade, esta pergunta vale, certo? Para todos os casos. O despertar meu, seu, é diferente de uma rainha, de um papa, de um bispo, de um pastor, de um dirigente espírita, de um judeu, de um general, de um trabalhador espírita, de um escritor renomado. Volto, nós vamos ver apenas, como se diz, doses homeopáticas desses depoimentos que vocês vão receber integralmente. Né? Então, fica a primeira questão, 30 segundos para vocês pensarem. O desencarne da rainha Elizabeth II, que foi noticiário mundial durante dias, o despertar dela é diferente do meu, do seu, ou não? Será que eu tenho depoimentos de rainhas, de monarcas, de reis, dizendo como é que foi o despertar deles? Bem, um primeiro ponto a comentar sobre o despertar de monarcas e reis, e, em particular, da nossa amiga Elizabeth II, com mais de 70 anos de reinado,
com mais de 90 anos de existência. É um ponto que nós vimos aqui, quando vimos a segunda parte, que é o tipo de desencarne, é a questão de sermos ou não completistas. Para muitos, talvez seja uma palavra nova, e é uma palavra nova. Foi criada pelo nosso amigo André Luiz, certo? Para definir exatamente o despertar daqueles espíritos que, na matéria, fizeram duas grandes coisas. Primeiro, completar o tempo de vida deles. 90, 95, como a Elizabeth. Completar o tempo. Estava programado para ser 90 e chegaram aos 90. Isto é raro. Na sociedade, uma porcentagem significativa tem uma programação de tempo de vida e não completa ela. Estava programado para ser 90, desencarnam com 80, 85, 86. Por quê? Pela forma de vida que tiveram. Beberam demais, certo? Abusaram de certas e determinadas ações, encurtaram o tempo de vida. Então, despertam na espiritualidade comprometidos com essa erro. Então, em função disso, não são completistas. Porque o completista tem que ter essa primeira condição. Programou 90, cumpriu 90. E segundo, programou realizar um programa de atividades, de realizações, de construções dentro dos 90 anos. Muitos de nós não apenas não completamos os 90, como não completamos aquilo que deveríamos fazer dentro dos 90. Tínhamos uma programação a realizar e não a realizamos durante o tempo de vida. Então, o completista é aquele que completa 90 e completa tudo aquilo que tinha programado para realizar dentro de 90. Então, são raríssimos aqueles espíritos que despertam na espiritualidade como completistas. Volto à pergunta. A nossa amiga Elizabeth II, 70 anos de reinado, que é a programação, em 95 anos de existência, ela foi uma completista? Não sei. Muito provavelmente, sim. Ela completou o tempo de vida e, provavelmente, realizou a programação, certo? Dentro desses 70 anos de reinado na Inglaterra. Mas fica a questão para nós. Será que eu vou conseguir desencarnar e despertar na espiritualidade como um concretista ou não? Isso tem impacto nas vidas futuras nossas. Porque aquele tempo que nós possamos ter diminuído, ele vai ter que ser completado numa encarnação futura. Aquilo que estava programado e não foi realizado vai precisar ser retomado no futuro. Então, não é uma questão simplesmente numérica, uma questão de se classificar se a pessoa é X ou Y. Ela tem impacto nas vidas posteriores nossas. Mas, muito bem, nós não temos o depoimento da Elizabeth II, mas temos um depoimento de uma rainha da França, e que não é recente. O nosso amigo Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele exatamente registrou um depoimento de uma rainha da França, país onde ele morava, em que ela exatamente vem dizer como é que foi o despertar dela na espiritualidade. Foi diferente do meu, do seu, da Elizabeth II? Está lá. Mais de 150 anos
registrados que o despertar de uma rainha é, muitas vezes, complicado. O que ela fala? É o que está na tela de vocês e que reproduz exatamente o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela não se identifica. Ela simplesmente coloca uma rainha de França. Possivelmente porque ela é recém-desencarnada. E ficaria muito patente, claro, quem ela tinha sido. Aqui não é importante, mas importante é o depoimento. Ela diz: quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Essas eram palavras que o Cristo disse há 2000 anos atrás, referente às suas atividades, ao seu reino. Certo? Que o reino dele não se comparava ao reino de Herodes, certo? Ao reino romano, certo? O reino dele não era deste mundo. Ela utiliza essa frase para justificar, para explicar o que ela estava sentindo na espiritualidade. Ela continua: o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela, a realeza, não me acompanhou sequer até o túmulo. Nós iríamos comentar quando terminar a leitura. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão. E que humilhação. Quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. O que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E ela, a realeza, não me acompanhou sequer ao túmulo. Ou seja, ela, na realidade, não viu o seu próprio enterro. É isso que ela está dizendo. E mais doloroso para ela, né? Ela imaginou que ela seria recebida como ela era recebida nos salões dos palácios. Todas as portas abertas, todas as atenções. Pensei chegar no reino dos céus, mas que desilusão. Ali não foi recebida como soberana. E mais do que isso, ela foi amparada, ajudada por aqueles que ela considerava desprezíveis. Então, vem aquela questão que o nosso amigo Emmanuel colocou no começo. A vida é um problema porque ela continua. E continua em função de como você viveu. E não daquilo que você foi. A posição real, de poder, de dinheiro. Mas como é que você realizou? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Ela não está dizendo, ela não levou o cetro, a coroa, as vestimentas, nada. O que ela imaginava, que ela ia se ver do outro lado como rainha. Bem, vamos ver um outro depoimento. Agora, não de uma rainha, mas de um político. Esse depoimento não foi dado ao Kardec, como no caso da rainha, mas foi dado através do nosso amigo Chico Xavier, né, num livro chamado Vozes do Grande Além, recebido na década de 50, num grupo mediúnico que era denominado Grupo Meimei. E era um grupo de desobsessão, na qual os espíritos eram atendidos na primeira parte do trabalho mediúnico, e no final da comunicação, ou vinha o Emmanuel ou um outro mentor, a Meimei, o André Luiz, o Bezerra, para explicar o trabalho que tinha sido realizado, ou espíritos que tinham passado por tratamento e que vinham dar depoimentos. E no caso desse depoimento,
é de um político e também não se identifica. E ele nos traz como é que é o depoimento, o despertar de um político. Ele começa se mais ou menos identificando. Era um industrial, administrador e homem público. Em atividade intensa e incessante, não admitia que o sepulcro me requisitasse tão apressadamente a meditação. E teve um ataque cardíaco. Enquanto estava exercendo as funções em que ele estava, naquele momento, exercendo. E ele complementa. Inexplicavelmente assombrado, em vão pedia socorro, mas acabei por resignar-me à ideia de que estava sendo vítima de estranho pesadelo, prestes a terminar. Ou seja, ele teve um ataque cardíaco, percebeu que não tinha morrido e imaginou que estava sonhando, mais corretamente, estava tendo um pesadelo. E ele continua. Apavorado, não conseguia maior afastamento da câmara íntima, ou seja, do corpo. Reconhecendo inquieto que me vestiam caprichosamente a estátua de carne. Ou seja, estão lembrados da frase do nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda? Não foi por acaso que nós falamos. Ele diz, a morte é o físico. A libertação nem sempre corresponde e ocorre no mesmo tempo. O nosso amigo tinha morrido num ataque cardíaco, mas não conseguia se afastar. Ele via que estavam arrumando o corpo dele para o velório. E ele já começava a ouvir o que diziam. Muitos diziam aos meus familiares em pranto, meus pêsames, perdemos um grande amigo. Isso era o que era dito verbalmente, mas o que mentalmente, realmente, a pessoa que falava meus pêsames estava pensando? Esse é um problema sério nos velórios. O desencarnado, como esse político, acompanha muitas vezes o velório. Ele ouve o que dizem sobre ele, mas ele capta o que realmente a pessoa pensa sobre ele. E a pessoa falava meus pêsames, mas pensava, não tenho pesar algum. Este homem deveria realmente morrer. E falavam de si para consigo, político ladrão e sem palavra. Que a terra lhe seja leve e o inferno o proteja. Político ladrão e sem palavra. Que a terra lhe seja leve e o inferno o proteja. Isso era o que a pessoa que falava para o parente, meus pêsames, realmente pensava. Ele ouvia e captava o pensamento. Acontece isso com o nosso amigo político, acontece isso com o político, aconteceu com a rainha, acontece com todos aqueles que muitas vezes presenciam o velório e o enterro. Por quê? Porque, como diz o Manuel Filomeno de Miranda, morte é orgânica, libertação é espiritual. Mas ele complementa. Alguns amigos, poucos, envolveram-me em pensamento de paz. E aí ele conseguiu a sua libertação. Porque todos nós, não importa se é a rainha, o político, fazemos sempre algo de bom. Esse algo de bom é levado também em conta nesses instantes amargos, muitas vezes, para muitos de nós. Bem, vocês vão receber o depoimento integral do nosso amigo, certo? Mas temos mais um exemplo. Intencional. Agora, não é de um administrador, um político, certo?
é de um dirigente espírita, muito conhecido dentro do movimento espírita. Trabalhou junto, no começo, ali da Federação Espírita Brasileira, certo? Foi contemporâneo, de certa forma, com o Bezerra de Menezes. Foi um grande industrial, trouxe o fonógrafo, o disco de vinil para o Brasil, certo? Tinha largas capacidades financeiras e realizava um enorme trabalho de assistência social dentro da Federação Espírita Brasileira. Ele, quando desencarnou, ele trouxe o depoimento tão grande que virou um livro, chamado Voltei, que não tem o nome dele, Frederico Figner, mas é irmão Jacó, porque ele era um judeu que tinha se transformado dentro da doutrina espírita, em função de problemas familiares, em espírita. E ele dá o seguinte depoimento para nós. Esse é um depoimento diretamente trazido para nós, espíritas, que trabalhamos dentro da doutrina espírita. Meus amigos do espiritismo, que amamos tanto, não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Ou seja, ele imaginava, como a rainha, que as portas na espiritualidade iriam se abrir, não porque ele era rei, mas porque ele era um diretor, um dirigente espírita, tinha participado de ações de solidariedade humana. Mas a questão é como você exerceu essa solidariedade. O quanto é que nós possamos ter melhorado durante o exercício dessa. Esse é o que é a nossa necessidade de espiritualizarmos, ou seja, de você melhorar durante o processo que você faz dentro da doutrina de assistência, de caridade, de bem, de mediunidade. Então, esse é um depoimento que é um alerta para todos nós e que também vocês vão receber integralmente. Certo? Eu diria que integralmente em parte, porque integralmente só no livro Voltei, do nosso amigo Chico Xavier, certo? Em que ele descreve esse Voltei é como fosse um nosso lar, não do André Luiz, mas um nosso lar do Frederico Figner. É um excelente livro e que também nós recomendamos, que é direcionado a nós, espíritas. E, para completar, nós escolhemos, para finalizar os depoimentos, um depoimento do nosso amigo Humberto de Campos, grande conhecido dentro da doutrina espírita. Ele já era um grande escritor da Academia Brasileira de Letras, um imortal da literatura, e viu que continuou imortal por espírito. Ele desencarnou no final de 1934, no primeiro trimestre, em março de 35, ele já estava trazendo comunicações através do Chico. E uma das primeiras comunicações foi uma carta que ele dirigiu aos filhos dele, dizendo como é que foi o despertar dele na espiritualidade. É uma carta dirigida aos filhos, mas que, novamente, é um alerta para nós. E que vem casar exatamente com as palavras da rainha. O que a rainha diz? O que eu levei para a espiritualidade? O cetro? A coroa? O que eu levei para a espiritualidade? O Humberto de Campos, o cetro, a coroa, eram os escritos. Era a sua capacidade, eram os livros.
Ele diz, meus filhos, estou vivendo. Não me veem? Mas olhem o meu coração como está batendo ainda por vocês. Aqui, meus filhos, não me perguntaram se eu havia descido gloriosamente as escadas do Petit Trianon. Vamos explicar já o que ele está vivendo. Primeiro, ele está dizendo, estou vivendo, ou seja, é a demonstração daquela síntese do Emmanuel. A morte não seria problema se fosse o fim. Ele está dizendo aqui, não foi o fim. Não me veem? Ou seja, imortalidade é muitas vezes não ser visto, mas não significa ausência. A pessoa pode não ver o pai que desencarnou, Humberto de Campos, mas ele está presente. E ele complementa. Aqui, desse lado, não me perguntaram se havia descido gloriosamente as escadas do Petit Trianon. Ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo, não me perguntaram se eu havia descido gloriosamente as escadas da Academia Brasileira de Letras, porque o nome, certo? O jargão, o apelido da Academia Brasileira de Letras, que fica no Rio de Janeiro, do prédio, chama-se Petit Trianon. Por quê? O prédio da Academia Brasileira de Letras é uma cópia fiel, certo? Do palácio que fica em Paris, que tem o nome de Trianon. Então, que foi um prédio dado pelo governo francês no começo do século, certo? E que se transformou depois na sede da Academia Brasileira de Letras. Então, ele estava dizendo, olha, não me perguntaram se eu desci aqui como um imortal da academia, como um acadêmico, os degraus da academia, mas não fui perguntado a respeito dos meus triunfos literários, e não me solicitaram informes sobre o meu fardão acadêmico, aquela roupa que os acadêmicos usam. Em compensação, fui arguido acerca das causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati. Entenderam? É a mesma ideia da rainha. Olha, o que eu levei para a espiritualidade? O cetro? A coroa? Nada. Ele está dizendo aqui, olha, não fui levado o diploma de acadêmico. Não me perguntaram qual era a vestimenta que eu usei, mas me perguntaram das causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati. Por quê? Porque ele era um escritor, vários livros, mas ele tinha uma coluna nos jornais do Rio de Janeiro, em que ele muitas vezes se batia, certo? Por pessoas que estavam com problemas, com dores, em sofrimentos, em que estavam abandonadas. E ele, nos artigos dele, ele trazia aquele sofrimento a público, na tentativa de ajudá-los. Era o exercício da caridade que o nosso amigo Wigner falava. Então, esse é um exemplo para todos nós. Não vamos nos perguntar quantos títulos temos, monetários, acadêmicos, políticos ou reais, mas vamos perguntar o que nós possamos ter feito em ajuda, em amparo, àqueles que muitas vezes cruzaram com a gente em grandes problemas. Bem, nós, no começo do nosso trabalho, nós demos duas frases, uma do Emmanuel e outra do Manuel Filomeno de Miranda, que era uma síntese. Aqui nós fazemos a terceira síntese, que é exatamente agora do Chico Xavier. E é importante que seja do Chico, por quê? Porque o Chico, além de receber as centenas de livros dele, ele recebia inúmeras visitas de desencarnados, afora as inúmeras visitas que ele recebia de encarnados. E nessas conversas com os desencarnados, ele constatou
o quê? No mundo espiritual, muita gente vai se surpreender, como a rainha se surpreendeu, como o político se surpreendeu, como o dirigente espírita se surpreendeu, como Humberto de Campos se surpreendeu. Lá não seremos identificados pela importância de uma rainha, de um escritor, de um dirigente, ou melhor, pela nossa suposta importância no mundo. Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão lhe escancarar, porque foi X, Y ou Z. Grande engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Esse negócio de ter sido fulano de tal interessa a consciência de quem foi e, na maioria das vezes, se complicou. Esse é um grande alerta do nosso amigo Chico Xavier, e reflete o que ele presenciava nos trabalhos mediúnicos, o que ele presenciava e ouvia das conversas que ele tinha com espíritos desencarnados. E podem ter sido reis, dirigentes, administradores, políticos, dirigentes, escritores. O que conta é o que nós conseguimos realizar de bom, de positivo, de elevado durante a existência. É a forma de viver. Muito bem. E para finalizar, uma dupla homenagem, já que nós estamos vendo a questão do desencarne, do despertar na espiritualidade, e muito recentemente desencarnou uma grande cantora, certo, da música popular brasileira, que foi a nossa amiga Gal Costa, em que ela nos brindou numa das suas músicas com a seguinte frase: é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Nós precisamos estar sempre, já que estamos deste lado da vida ainda, atento e forte. Não temos tempo de temer os nossos medos, as nossas dores. Não temos tempo de temer a morte. Por quê? Porque temos que aproveitar o tempo de vida para realizar o que programamos. Por isso, temos de ser atento e forte. E para completar o que ela falou, uma outra grande cantora, que em 2022 faz 40 anos de desencarne, que, alguns meses depois de desencarnado, trouxe uma poesia para nós. Foi a nossa amiga Elis Regina, que em 1982, em janeiro de 82, desencarna. Em novembro de 82, ela, através do Euríclides Formiga, foi um grande médico que trabalhou em conjunto com o Chico. É um dos poucos médios, com o Valdo Vieira, que tem livros em parceria com o nosso amigo Chico Xavier. E ela, através da mediunidade do Euríclides Formiga, diz o seguinte para todos nós: eu fiz da existência um canto que o mundo sempre alegrou. Poesia em minha vida foi luz e me iluminou. Eu sempre pensei que a morte fosse na vida um troféu para os que sofrem sem queixa e a quem Deus reserva o céu. Quero a palavra no canto, como estrela ou como flor, que seja luz nos caminhos dos companheiros da dor. E as palavras da nossa amiga Gal Costa e as palavras da nossa amiga Elis Regina sirvam para todos nós.
é preciso estar atento e forte. Que possamos, certo, enfrentar as dores, os sofrimentos, sem queixa. E que todos nós possamos levar a flor e a luz para aqueles que caminham conosco na presente encarnação. Nos vemos no futuro. Um grande abraço, aquele abraço. E como diz um grande sábio chinês, meu amigo, aprende o bem viver e bem saberás morrer. Um grande abraço a todos.